Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Quem não conhece o passado não tem condições de projetar o futuro. Com essa frase assertiva, Juarez Ponticelli, atual prefeito de Tubarão, começa o prefácio do livro Tubarão, do grande cacique aos grandes líderes, de autoria do jornalista e gestor do Departamento de Comunicação da Prefeitura, Ramires Sartor Linhares. O livro faz um importante resgate da história política e dos governantes de Tubarão, valorizando as personalidades que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento de nossa cidade. E hoje eu tenho a honra de receber no Bate-Papo Literário o autor do livro, Ramires Linhares, e o ex-prefeito que governou a nossa cidade por 2 vezes, Irmoto José Ferchucci. Querido Ramires, querido doutor Irmoto, meu confrade, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme recebê-los aqui. Obrigado. O prazer é todo nosso, né? E é uma satisfação poder estar aqui, falar um pouquinho do livro e do lado de um dos personagens, né, que faz parte da história também. E, na verdade, o doutor Irmoto fez parte como ex-prefeito, ex-vice-prefeito, 3 vezes, né, doutor Irmoto? Eu tenho 12 anos de prefeitura. 12 anos de prefeitura. Eu sou o que mais tem no tempo aí. Então, está representando muito bem, então, todos os outros personagens do livro, Com certo? certeza. Acho que foi isso que me deram o direito de ser orador em nome dos prefeitos lá no lançamento. Certamente. A vivência, além de consultor do livro também, porque em muitas oportunidades, tanto eu quanto o Juarez, corremos a memória do Dr. Irmoto, né, para fechar algumas histórias, para fechar alguns números, porque ele viveu, né? A gente está lendo, está buscando, mas nada como quem ter aquele que viveu a história para poder nos dar essas informações, nuances. Às vezes uma coisa mal colocada pode atrapalhar toda uma linha de pensamento. Certo. Então o Dr. Irmoto também foi importante nesse sentido. Que bacana. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de parabenizar o nosso prefeito Juarez Ponticelli, que teve essa feliz ideia, né, de fazer esse resgate histórico dos grandes líderes aqui da nossa cidade, né, trazendo aí de volta os ex-prefeitos, os governantes com as suas histórias, com as suas marcas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, eu quero começar com uma pergunta para os dois. O Mauri Herget, que fez a orelha, escreveu muito bem aqui a orelha do livro, ele colocou: tem prefeito na vida dos cidadãos e tem a vida dos cidadãos em cada prefeito. Ramires e doutor Irmoto, qual a importância do resgate histórico da política dos governantes de Tubarão para vocês, né, como jornalista, representante também da prefeitura, doutor Irmoto, ex-prefeito, e também para a população em geral? Eu acho que estava faltando isso, né? O livro nasceu de uma necessidade de reformar a galeria dos ex-prefeitos. Então a gente, vamos mexer nisso aqui, vamos, os quadros já estão muito antigos, as molduras são de madeira, então tem alguma coisa que está deteriorando, vamos mexer nisso? Juarez disse, não, vamos mexer. E Tonto aproveita e dá uma boa conferida para ver se está tudo certinho, se esses nomes aí estão corretos, se estão todos aí e tal. E aí, na hora de conferir isso, a gente viu que faltava informação, quer dizer, a gente ainda não tinha reunido essas informações num bom material para a leitura. Aí surgiu essa necessidade. Como era a pandemia, a gente adiou essa galeria por algum momento, a gente queria fazer no aniversário de 150 anos a inauguração da galeria, daí não teve festa porque tinha pandemia. Aproveitamos então isso e começamos a estudar um pouco mais essa história. Eu já tinha uma pesquisa em andamento, que era as datas históricas de coisas que aconteceram em Tubarão, então já peguei essa cronologia que tinha ali, colocamos no início do livro e fomos atrás das informações dos ex-prefeitos. Alguns fácil, né? Doutor Irmoto, era só bater um papo com ele. Os que ainda estão por aí também. Mas muita coisa difícil de encontrar, bem lá atrás, né? Então partimos para ler muita
muita ata de Câmara para poder chegar nesse ponto. E eu acho que a importância é justamente esta. Hoje, qualquer estudo que vá ser feito com relação a esses administradores, já temos um ponto de partida, né? Pelo menos ali umas informações básicas, algumas com informações bem robustas, mas a grande maioria com informações sobre a administração. Então, eu acho que quem quiser saber um pouco mais já tem um ponto de partida. Doutor Imótto, como a gente falou anteriormente, o senhor foi prefeito, então, por 2 vezes? Uma vez vice-prefeito. E uma vez vice-prefeito. Olha, essa frase aí, do Juarez, precisa colocar a frase do meio, né? Certo? Porque você não conhece o passado, mas você tem que estudá-lo no presente para usá-lo no futuro. Perfeito. Ele pulou... Mas ele coloca ali depois, durante o texto, depois, ele fala sobre isso, essa importância. Né? Mas no início, na orelha, é esse pensamento dele. Olha, isso é verdade, e isso aconteceu comigo quando prefeito das cheias de 74. Como nós éramos de campo, de fazenda, de gado, de enchente, né? Eu sabia muita coisa de enchente contada pelo meu pai, que fora a de 74, provavelmente a de 1928, sobre o comando do meu pai, foi a segunda maior enchente, talvez, de Tubarão. Então, em função disso, o conhecimento daquelas cheias de 1928 foram de uma grande valia para que na tarde de domingo, quando o major chegou à minha presença, disse: e agora, prefeito, o que iremos fazer? Major, arrume um dinamite, que eu vou fazer o que meu pai me ensinou, abrir a barra do Camacho para escoar essa água de Tubarão. E foi o que aconteceu, abrimos a barra do Camacho e na segunda-feira, depois do meio-dia, predominando o vento nordeste, não tivemos dúvida, né? Da tarde, que de manhã não se passava para o hospital, à tarde ia-se a pé até a Souza Cruz e até a passagem. Então foi de uma valia enorme o passado para que a salvação fosse o presente. Então, como salvou em 28, salvou em 74, e agora abriram de novo a Barra do Camacho, que ela não pode ficar fechada. E a Barra do Camacho, na história de Tubarão, ela é de uma importância muito grande, porque foi ali, por onde entrou o Seival, o naviozinho da Anita Garibaldi, porque Sim. O Garibaldi naufragou em Campo Bom, né? Veio a pé até a Barra do Camacho. Mas a Barra do Camacho, por ali é que eles entraram na lagoa e atingiram os imperiais pelas costas, né? Aí foi onde eles venceram e chegaram a tomar a laguna. Né? Foi mais uma história importante aí da nossa cidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero continuar esse papo que tá bom demais. Não saem daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber Imótto Ferchucci, ex-prefeito da nossa cidade por 2 vezes, e Ramires Sartor, autor do livro Tubarão, do Grande Cacique aos Grandes Líderes, que faz um resgate dos governantes que contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu gostaria de abrir esse bloco com mais um trechinho ali da orelha do texto escrito pelo Mauri Regis, que diz o seguinte, que eu acho que fala muito do livro realmente, né? Tubarão é o lugar da acolhida, do encontro, da hospitalidade, da solidariedade, da fixação de pessoas e de uma cultura que supera a transitoriedade da passagem pela perenidade da vida. Tubarão faz de uma catástrofe uma dificuldade a ser vencida, da destruição e até do desespero, uma construção solidária de uma cidade fundamentada na valorização da vida. Neste livro temos algumas explicações para isso. E nisso eu quero que o doutor Imótto, então, fale dessa marca. A enchente foi uma das marcas do seu primeiro mandato, vamos dizer assim, uma grande marca do mandato, e que o senhor teve que trazer aí da história para poder ajudar, né? Exatamente. O passado foi que permitiu, né, que a gente conseguisse abreviar um pouco o estrago que a água provocaria em Tubarão.
E pela manhã não se passava para o hospital e às 5 horas da tarde eu fui a pé até a antiga Souza Cruz, que hoje é o shopping, né, certo? Sim. E daí a água na terça-feira de manhã já era completamente diferente, era uma outra cidade. O pessoal já estava retornando para casa, para as casas que não foram tão atingidas assim. Sim. Mas tanto quanto agora, aquela parte ali de trás, Ramiro, do Henrique Fontes, também foi o que mais a água permaneceu lá. Nós tivemos que, inclusive, cortar a Patrício Lima para esvaziarmos a enchente naquela região, porque é uma baixada muito grande. Né? E aí isso foi no primeiro mandato, que foi de senhora. 72, né? E o senhor foi, em 1992 foi o segundo mandato, é isso? Em 95, enchente de 95, Isso eu já estava aqui, essa eu já me lembro. eu quis dinamitar a ponte do Morrote. Se as águas continuassem subindo, temendo que a água se espraiasse pelas duas margens do rio, né, eu pretendia dinamitar a ponte do Morrote. E estávamos preparados para isso. O Exército desocupou a ponte todinha, tal, o pessoal afastou o pessoal, aí a água começou a baixar. As informações que a gente tinha, baixou em Braço do Norte, baixou mais para cá, baixou em Solo de Gero, porque a de 95 foi uma enchente diferente. Só encheu o rio Braço do Norte. A nossa sorte naquela não foi grande coisa do outro mundo, porque o rio Tubarão, a Serra, Auro Miller, Orleans, Pindotiba e Pedras Grandes não chovia, não choveu, não encheu o rio. O rio veio cheio só lá de Braço do Norte daquela região. Então foi uma enchente totalmente atípica, porque só um rio, né, só um braço, só um afluente do rio que realmente encheu e que conseguiu trazer bastante estrago. Felizmente, graças a Deus, não se precisou dinamitar a ponte, mas queríamos dinamitá-la sem dúvida nenhuma, se houvesse necessidade. Até porque já tínhamos um know-how de enchente. E agora um terceiro susto, agora recentemente, né, com essa última enchente ou quase enchente em alguns lugares, mas enchente sim em outros lugares. Né? Sim, lugares, isso tudo é a história do município, né? E a gente viu o tamanho da solidariedade eu acho que né? A atuação desses líderes, né, que a gente destaca no livro, foram forjando ao longo do tempo as características que Tubarão tem hoje. Né? A gente foi recentemente eleito aí pelo Airbnb como a cidade mais hospitaleira do Brasil. Né? Isso vem de onde? Isso vem de ações de administrações públicas, isso vem de um irmoto que em 1976 fez realizar aqui os Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Um grande evento, logo depois de uma grande catástrofe. Isso fez com que as pessoas se esforçassem naquela época, mesmo ainda com a enchente na lembrança, de receber bem os atletas e os visitantes. E assim por diante. E outros eventos climáticos que houveram, que foram considerados catástrofes e que precisaram ser prontamente restabelecidos, a cidade precisou ser restabelecida, exigiu dos cidadãos essa força, né? Essa solidariedade. E essa força eu acho que criou isso também, essa questão mesmo da solidariedade. Né? Tubarão é uma cidade que é muito bonita de ver. A gente vê pouca gente passando necessidade, porque há uma rede forte de solidariedade que contribui, são entidades, né? E isso tudo tem o seu início em alguma ação administrativa de alguns desses 59 homens que passaram 59 prefeitos? 59. Tu tens de cor a data do primeiro prefeito aqui de Tubarão? Né? A cidade foi emancipada em 1870. Em 1871, em 9 de junho ou 9 de julho, não estou bem certo, houve a formação da primeira Câmara de Vereadores, que naquele momento da história, na época do Império ainda, era a Câmara de Vereadores que administrava o município. Né? Então, o presidente da Câmara, ele era o mandatário, vamos dizer assim, mas com as funções legislativas, inclusive judiciárias também, porque a Câmara também fazia algum julgamento e tal. Então, aquele primeiro administrador, que foi João Antunes Tio, inclusive era tio de Anita Garibaldi,
né? E não era tio por isso, mas era Sim, tio de sim, Anita de Garibaldi. fato. É. E ele foi o primeiro assim administrador. Aí as câmaras elas administraram até 1890, no caso em 1889 houve a proclamação da República, a partir de 90 então aí apareceu o poder executivo. Então a Câmara passou a ser só legislativo e o poder executivo através da superintendência, que não era prefeito, era superintendente, é que começou a administrar a cidade. Ô Ramires, e quanto tempo de pesquisa? Foi quanto tempo de processo de escritura, de pesquisa do livro? Olha, foram 2 anos, desde de maio, né, de 2020, quando a cidade comemorou 150 anos, até maio de 2022, quando a gente, enfim, publicou a obra. Então, idas e vindas, muita leitura, muita visita ao arquivo histórico, né? A Rosemary até brincava, a professora Rosemary, que cuida lá do arquivo, né? Que é a responsável, a diretora do arquivo, brincava que qualquer hora eu ia levar um colchãozinho e ia passar a residir lá. Mas é um local de muita importância, muita gente desconhece até, né, a importância que tem. O doutor Irmoto também é um frequentador e tem muito documento, muita coisa lá que a gente consegue colocar, passar limpo algumas histórias. E surgiram muitas dúvidas. Também, de uma maneira organizada também. Surgiram muitas dúvidas em algum lugar, e tal. mas... Até com relação a mandatos, né? Porque houve a época de mandato de 4 anos, de 6 anos, houve até interrupções de mandatos, no caso da Revolução de 1930, Sim. Depois em 64, e essas alterações às vezes se perdem no tempo e é preciso que a gente tenha algo documentado para checar. Né? Parabéns, belíssimo trabalho. Eu quero perguntar do discurso que o senhor fez no lançamento. Do livro, que o senhor fala de uma foto, da foto da galeria que não está... Como é que, me conta essa história, eu quero que o senhor conte para nós. Um certo dia eu cheguei lá na galeria, certo? E até comentei com eles aqui, mas eu já sabia isso aí. Porque desde que eu fui prefeito a última vez, a minha foto na galeria, o único que está sem gravata, está de pullover, sou eu, certo? Aí todo mundo, mas por que você está assim, diferente dos outros todos? Aí eu contei essa história que eu contei lá no lançamento do livro. É porque eu sou o que mais trabalhei disso. Não consegui me arrumar. Não deu tempo de botar o terno e a gravata. Não deu tempo de botar o terno e gravata, então eu sou obrigado. E aí vão perguntar, quem é isso aí? Esse aí é o cara que mais trabalhou. Pronto, está esclarecido. E era a única foto externa, a única foto que é na rua. Fora que é na rua, do tem estúdio, árvores atrás. Aquela foto, sabe onde é que Foi no intervalinho, então? Foi no intervalo, no lanche? É lá na Barra do Camacho, aquela foto. Uma foto externa. Trabalho, foto de trabalho ainda, foto de trabalho. E o doutor Irmoto sempre fez questão de que aquela fosse a foto da galeria, e ela está lá, ela é a foto da galeria. Perfeito. No livro a gente pôs uma gravata fictícia nele ali para ficar padronizado com os demais. Como os demais. Gente, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta já com mais histórias, que tá bom demais isso aqui. Não sai daí que a gente volta já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem a honra de receber Irmoto Ferchucci, ex-prefeito da nossa cidade por 2 vezes, e Ramires Sartor, autor do livro Tubarão, do grande cacique aos grandes líderes, que faz um resgate dos governantes que contribuíam e continuam contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade. Voltando aqui, eu quero perguntar para o doutor Irmoto, né? Na verdade, perguntar não, porque eu já sei, o senhor vem de uma família e de linhagem de médicos políticos. Sim, senhora. Né? Eu queria saber, a política, assim como a medicina, está no sangue? Eu acho que está, né? Aí foi a história que eu contei do meu avô, né? Meu avô chegou da Alemanha em 1878.
Em 91 ele já foi eleito vereador, acho que ele não sabia nem falar português. Olha. Vereador por Tubarão, em 94 foi reeleito, aí afastou-se, em 1910 ele voltou a ser eleito vereador novamente. Isso da parte dos Feuerschitt. Aí o meu pai, né, que formou-se em medicina, chegando aqui em 1910, aliou-se a Cássio Moreira, né, e formaram a oposição aos Colaços. Tá. O clã Colasso. Que é o Aí outro clã. levaram mais 10 anos para derrubá-los, mas derrubaram-os ainda. Foi na eleição de 18 que o meu pai foi lançado candidato. As mulheres não tinham voto, mas Gente, que loucura, né? todos os chamamentos do Dr. Otto, prefeito de 1918, partiam das mulheres. Era grande a relação das mulheres pedindo para o Dr. Otto ser prefeito. Todo você pegar, você vai na pasta dele no arquivo, você vê que como tinha manifesto das mulheres a favor do Dr. Otto. Aí, nesse espaço de tempo, o governador Hercílio Luz, que todo mundo o temia, porque ele era valente mesmo, né? Todo mundo sabia que ele era valente. Aí ele veio a Tubarão e disse: Otto, não posso te apoiar agora, mas ouça bem que eu vou te dizer e guarda. Isso foi me contado pelo meu pai. Aí ele disse: Otto, agora não, mas na outra tu serás meu candidato, serás candidato único. E todo mundo tinha medo do Hercílio Luz. A primeira coisa da convenção estadual, o Davi Ferreira Lima, que era o nosso médico, primeiro que o Dr. Otto, já chegou na convenção, que era deputado federal. Nós, os Colasso, estamos tudo com o Dr. Otto e Tubarão. Estamos juntos, como diz o... E ele teve um voto ainda contra, né? Contra, só daquele que seria o candidato dos Colasso. O único que não se convenceu. E aí ele foi, né? Foi reeleito em 26 e em 30 também. 30 ele fez uma votação aqui, ele já vinha sendo cogitado para ser governador do Estado. Mas o falecimento do pai dele em 25, o falecimento do tio dele em 25, da irmã dele e da esposa dele em 29, que era a dona Carlota, ele não queria mais nada, ele só queria concluir o mandato. E foi reeleito, não queria, mas foi reeleito pela terceira vez. Nossa. E daí, quando a Revolução chegou, né? ele simplesmente entregou a chave da prefeitura. Está aqui a prefeitura tal, que eu vou para a fazenda, e deixou. Ele teve essa atitude, né, de recebê-los na prefeitura, entregar a chave e sair pela porta principal. E ficou um retrato dele, pendurado, e ninguém mexeu. O pessoal da Revolução Lacombe não deixou tirar o retrato. Deixou. Foi preciso que a minha irmã mais velha, Elza, fosse um dia lá, certo? E pedisse a eles o retrato do pai que ela queria levar para casa. Aí deram o retrato do Dr. Otto, seu pai, e ela foi para casa com o retrato debaixo do braço. Era o respeito que eles tinham pelo Dr. Otto. Interessante. Doutor Irmó trouxe vários fatos curiosos aqui dos últimos 100 e poucos anos dos líderes aqui, que é da família do Dr. Irmoto, mas muitos outros fatos interessantes você trouxe ali no livro. Você tem algum que você gostaria de compartilhar aqui conosco? A gente fez no final, né, um pequeno comparativo, um pequeno apanhado dessas situações, alguns números, né? E duas situações que o Dr. Irmoto colocou aqui, a gente trabalha. A questão familiar, né? Ele teve o avô político, depois o pai prefeito e ele prefeito. E a gente já teve isso em outras famílias também, né? Os Colasso foram assim, os primeiros que tiveram bastante gente da família na administração pública. Depois tivemos Cabral também, né? Marcolino Cabral, filho de Inês Chaves Cabral. O próprio Marcolino Cabral já era sobrinho neto de um ex-prefeito lá da época das câmaras de vereadores, José Monteiro Cabral. Então, a gente faz um pouco dessa relação também, né? A outra situação que o Dr. Irmoto colocou também foi com relação a esses mandatos que foram interrompidos. Então, o Dr. Otto teve essa questão da Revolução, outros prefeitos também tiveram que simplesmente largar o cargo porque houve uma nova ordem, né? Então, no segundo capítulo do livro a gente fala um pouquinho dessa questão constitucional também,
de como isso foi evoluindo através dos tempos, né? A questão do voto feminino, que no início não tinha. Aliás, no início, né, doutor, nem todo mundo votava, era uma espécie de colégio eleitoral. Quem votava eram pessoas que tinham que se inscrever, eles tinham que se inscrever. Então, havia alguns meses indireto, antes da eleição, verdade, né? havia um movimento onde a Câmara de Vereadores elegia as mesas para inscrição de eleitores. E aí, esses eleitores, se aprovados, porque tinha que ter alguma posse, né? Tinha que ter posse, tinha que ser proprietário de alguma coisa, Sim. tinha que ter um poder aquisitivo, né? Para poder Aí, votar. depois de inscritos, eles voltavam lá, algum tempo depois, aí sim para fazer a votação. Tinha limite de idade, mais de 25 anos. Mais de 25 anos. E Sim. tinha que ser homem, né? Não Sim. tinha isso. Que bom que evoluímos. Mas né? no tempo do Dr. Otto, já começamos a ver que quem manda realmente é a mulher, né? Porque elas não votavam, Mas falava ele para ganhou a votar. eleição, né? Ele era o candidato das mulheres, mas elas não votavam. E ele ganhou a Ele eleição, ganhou. então elas deram um jeito de fazer os maridos votarem. Boa. Gente, a gente está encerrando, infelizmente. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Bom, esse é um problema, porque o livro, na verdade, ele foi editado pela Prefeitura Municipal. Então, ele teve alguns exemplares que foram comemorativos ao aniversário do município, então eles foram doados para quem foi no lançamento, para os familiares dos prefeitos, tem alguns que ainda estão sendo enviados. A Prefeitura enviou para cada município de Santa Catarina um exemplar, até para que o nosso município seja também conhecido lá fora. Todas as bibliotecas que existem na cidade receberão exemplares, tanto das escolas, a nossa biblioteca pública já tem exemplares lá, o arquivo histórico vai ficar com alguns, e outras entidades que tenham biblioteca, a CDL, a CIT, lojas maçônicas, Rotary. Então, todas as entidades terão acesso ao livro para que ele chegue, né, de forma para toda a população possa ter acesso. Mas ele não vai ser comercializado. Entendi. Porque é um bem público, né? Gente, muitíssimo obrigada. Eu ficaria horas aqui conversando sobre o livro, porque realmente o livro está muito rico. E aqui é a história da nossa cidade, que eu me considero tubaronês, já estou aqui há mais de 30 anos, então sou tubaronês, já sou. Obrigada. Fala, querido. Só quero dizer que a senhora já deixou de ser a minha vereadora agora, porque não quis, mas será na próxima a nossa candidata a vereadora. Tá e tenho certo. certeza que vai se eleger frouxo. Muito obrigada pela consideração. Vou pensar, eu tenho um tempinho ainda para... Já faltam 3 anos. Tá certo. E eu conversei hoje com o autor do livro Tubarão, do grande cacique aos grandes líderes, Ramires Linhares, e com o ex-prefeito Irmoto Ferchucci. Mas antes de terminar o nosso programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu gostaria de agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o corpo em movimento, ao IASD, onde você aprende vários idiomas de maneira fácil e divertida, e à editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!